Filhos e filhas da igreja, santas famílias, graça e paz. Falemos um pouco sobre a essência da caridade. Pegando, é claro, o belíssimo, o magnífico hino de São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, falando sobre essa excelência da caridade. Eu queria simplesmente deixar para vocês o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo 4, onde vai se falar sobre essa caridade. Mas eu quero frisar alguns trechos para vocês, antes de falar de um homem que de fato é um cúmulo de caridades. A vida dele foi um cúmulo de caridade. No versículo 8 é dito para nós: a caridade nunca há de acabar, nem mesmo no céu. Mas as profecias passarão, e as línguas cessarão, e a ciência será abolida. Porque imperfeitamente conhecemos e imperfeitamente profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, será abolido o que é imperfeito. Amado, repita no teu coração: a caridade nunca há de acabar, nem mesmo no céu. Sabe por quê? Porque é dito que a caridade é amor. E São João deixa para nós bem claro que Deus é esse amor. Deus é esse amor caridade. Quando nós falamos que para que o esposo ame a esposa, ele precisa amar a Deus. Para que os cônjuges se amem, eles precisam primeiramente amar a Deus. Para que os cônjuges amem os seus filhos, é necessário que primeiro eles amem a Deus. E essa caridade, esse amor, ele não se acaba, nem mesmo no céu, mas pelo contrário, ele se manifesta plenamente, porque Deus é amor. Cristo, a caridade perfeita, a doação, a entrega, o sacrifício, inspira no coração de tantos outros cristãos seguir as pegadas do Mestre, ser um outro Cristo aqui na terra, não em dignidade, não em divindade, mas no imitar as suas virtudes a ponto de transparecer a face de Cristo e enxergar a face de Cristo no próximo. Como dizia São Camilo de Leles quando cuidava dos enfermos: esses são para mim Cristo. Esses são para mim os meus senhores. Eles mandam em mim, porque é Cristo que eu vejo neles. Mas não é de São Camilo de Leles, apesar de pedir a intercessão dele, que eu quero falar com vocês neste momento, mas sim de São José Cotolengo. Quero falar desse homem que nasceu em Bra, na província de Piemonte, no seio de uma família ali muito piedosa. Muitos criticam hoje essa questão de ser piedoso. Muitos falam de boca cheia contra, tentando utilizar a palavra beato como uma palavra de ofensa a um cristão, a um católico. Mas saiba que o beato é aquele que está a um passo de ser canonizado, reconhecido pela igreja como um santo de altar. E a piedade faz parte disso. Entenda todos os movimentos da Santa Igreja, una, santa, católica e apostólica. A piedade, ela faz parte das bases para sim ter intimidade com o Espírito Santo, para sim ter uma intimidade em oração com o Senhor, escutar do Senhor, seja profetizar, seja realizar as obras que o Senhor quer que você realize. Porque você é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Deus faz através de você, mas quem faz o milagre é Deus. Ele que realiza o milagre. O poder não é meu, o poder não é seu. Só Deus é onipotente. A Ele todo o poder, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Não somos nós que fazemos, mas é Deus. Escuta um pouquinho da vida desse homem, esse cúmulo da caridade. Imagina uma criança de 5 anos
mais ou menos 4, 5 anos, aonde ela começa a medir ali com a bengala os quartos da casa. E aí a mãe vem, acha curioso aquilo, não é mesmo? E acaba interrogando a criança. O que está a fazer? O que você está fazendo aí, menino? E aí aquele pequenino responde assim, aquele inocente responde assim: queria saber quantas camas cabem nesta casa, porque quando for grande, quero enchê-la toda de pobres. Uma criança entre 4 e 5 anos, ela não pode ter dito isso por ela mesma. Ela só pode ter dito isso movida pelo poder do alto, pelo Espírito Santo de Deus, porque ele já transbordava a caridade. A mentalidade daquela criança já transbordava a caridade, a autêntica, a verdadeira caridade, aquela que cobre uma multidão de pecados, como vem dizer a primeira carta de São Pedro, lá no capítulo 4, no versículo 8, é dito: e sobretudo, tende perseverante entre vós mesmos a caridade mútua, porque a caridade cobre a multidão dos pecados, levando Deus a perdoá-los. Foi isto por volta do ano de 1796, 45 anos depois, já fundador da Piccola Casa della Divina Providência, fala ali às suas irmãs de tais hospitais, de leitos, né, de remédios para os pobres, e conclui sorrindo. Olha o que ele fala 45 anos depois. Olha como é interessante isso, porque muitos de nós não lembram o que a gente viveu quando tinha ali seus 4 anos, 5 anos, 6 anos. Né? Às vezes fogem até algumas lembranças de 7 anos de idade, né, que é a idade da razão. Mas olha como o Senhor preservou a memória dessa criança. 45 anos depois ele diz: estes pensamentos não são de hoje. Eles andam sobre os meus ombros desde o tempo de criança, porque minhas filhas, quando tinha 4 ou 5 anos, deu-me Deus a vocação de fundar hospitais. A criança já reconhecia a vocação que Deus lhe concedia. E que vergonha para nós hoje, homens e mulheres, que não conseguem identificar a sua vocação. Porque falta o silêncio, porque falta a prática da caridade. Então ficamos cegos, ficamos surdos, ficamos mudos, ficamos paralisados diante do mundo, tremendo de medo, apavorados, eu diria. Mas deixe-se mover por um espírito de caridade. Se coloque diante do Senhor com o propósito de viver a caridade, de viver essas obras riquíssimas de amor, para que você possa identificar qual é a vontade, qual é a sua vocação, qual é a forma que você vai poder conformar a sua vontade com a vontade do Senhor nosso Deus, e assim lhe ser obediente, e assim dar frutos verdadeiros. Vamos pular um pouco adiante nessa história, chegar no ano de 1827, aonde uma pobre mulher detém-se ali em Turim, numa viagem que fazia em direção a Lyon. Ela estava acompanhada do marido e de 3 crianças. Ela tinha 3 filhos, dos quais o maior tinha apenas 7 anos de idade. Quando está para recomeçar a viagem, ela é atacada de uma doença grave. E tanto mais lamentável quando ela estava grávida de alguns meses. Então ela estava indo para a 4ª gestação. No Real Hospício da Maternidade,
se recusaram, né? Se recusam ali a recebê-la, porque não podem considerá-la ainda como parturiente. É por isso recolhida ao depósito comunal, para onde a polícia leva os desgraçados apanhados na rua. Olha que situação lamentável, olha que situação triste, olha que situação desagradável. Desamparados como José e Maria. A doença, ela vai se agravando. E ali chamam um padre para lhe administrar ali os sacramentos. E olha só, é o padre Cotolengo que vem em seu auxílio espiritual. E não a abandona até que ela exala o último suspiro. Como é importante, como é necessário que no nosso último suspiro nós estejamos ali amparados por um sacerdote, amparado pelas pessoas que nos amam, amparado pelas suas orações, amparado pelos sacramentos. Porque o momento da nossa última expiração, diz alguns santos que é um momento de grande conflito, de grande combate, porque é tudo ou nada para o demônio, é tudo ou nada para ele. Porque ali é o checkmate para perder a sua alma. Então, como é importante estarmos também amparados nesta hora. Nesta hora nós necessitamos da caridade dos irmãos, da caridade dos santos, da caridade dos filhos e filhas da igreja. O marido dessa senhora desespera e as crianças elas começam a chorar ali desoladamente. O padre Cotolengo, ele procura consolá-los, mas esta cena dolorosa permanece diante dos seus olhos. Aquelas lágrimas e aquelas lamentações ressoam-lhe no coração na volta à sua igreja de Corpus Domini. Ele não pôde entrar em casa. Ele fica ali algum tempo em oração diante do Santíssimo Sacramento. Depois ele vai à sacristia. Ele passeia de um lado para o outro porque o coração dele está de fato incomodado. Ele está totalmente ali absorvido num pensamento lancinante. E de repente ele chama o sacristão. Aí ele ordena assim: vai ao campanário e toca o sino. E aí o sacristão responde, né, que as funções já terminaram. Mas o Cotolengo ele insiste. Ele diz: vai, toca o sino depressa. E quando o sacristão ele volta, aí Cotolengo dá uma outra ordem para ele: vai ao altar de Nossa Senhora, descobre a imagem e acende as velas. Entraram ali na igreja naquela hora, porque os tocar do sino chama, né, as pessoas, algo importante vai acontecer, então é um convite para que as pessoas venham. Mas entraram ali poucos fiéis na igreja. E o padre, ele se ajoelha ali diante do altar, como que tomado de santo um arrombamento, ele entoa as ladainhas de Nossa Senhora. Os assistentes fazem-lhe ali coro de uma atmosfera de insólita emoção. Quando o Cotolengo volta à sacristia, ele diz ao sacristão: a graça foi concedida. Bendita seja Nossa Senhora. Ele ficou incomodado com aquela situação. A caridade queimou na alma de São José Cotolengo. E ele sabia que ele não poderia ficar parado. Ele não poderia ficar paralisado diante do sofrimento das pessoas, diante daquela situação tão desagradável. Ele sabia que era necessário, ele precisava fazer alguma coisa. E assim são os filhos de Deus. Eles não ficam paralisados diante do sofrimento do outro, mas pelo contrário, eles se oferecem em sacrifício.
Eles sabem que precisa ser feito alguma coisa. A caridade nos move. A caridade, ela nos impulsiona. A caridade, ela nos sacode. Para que nós, de fato, não fiquemos na inércia do diabo. Mas ficamos sempre nos moveres do Espírito Santo de Deus. Não são moveres exagerados, não são moveres escandalosos, mas são moveres necessários. Moveres que movem as montanhas. Decisões que vão fazer toda a diferença na alma de tantas e quantas almas que necessitam. Com essa graça concedida, Cotolengo, ele entra ali na casa onde habitava com os seus colegas cônegos, ele testemunha o caso, né, da pobre enferma morta ali quase no meio da rua, e ele expõe o projeto de preparar uma casa modesta onde os forasteiros, as pessoas de passagem que não possam ser recebidas nos hospitais da cidade encontrem socorro e refúgio. Ora, no coração de Cotolengo, eu só consigo imaginar a cena de José e Maria de Nazaré. Só consigo imaginar essa cena passando repetidas vezes no coração de José Cotolengo. E essas palavras dele, elas foram tão comoventes, tão contagiantes, foram palavras cheias, palavras preenchidas, palavras verdadeiras, comoventes, que ali os colegas eles partilharam do seu sentimento e eles prometeram-lhe cooperação. Claro que eles não prometiam isso a Cotolengo. É claro que eles enxergavam essa cena da Sagrada Família rodando no coração de Cotolengo. E é claro que eles olharam então para Jesus, porque ali o enxergaram e se comprometeram com tal obra. Ali, depois, poucos dias, né, o padre Cotolengo ele alugou ali 2 quartos numa casa chamada Volta Rosa, onde ele meteu 4 camas. E a 17 de janeiro ali de 1826, lá recolheu a primeira enferma que ele chamou a pedra fundamental do hospital. Nesta casa está hoje uma lápide posta pelas sociedades operárias de Turim a recordar a primeira fundação do Instituto da Divina Providência. Amados, dá o primeiro passo. Se o Senhor te convida, se o Senhor te chama, se no teu coração há um desejo de Deus, não fique parado, não fique esperando, mas haja pela caridade. Quantas graças desperdiçamos, quantos moveres acabam caindo no esquecimento porque nós ficamos com medo. E sabe por que nós temos medo? Porque nós não exercemos da caridade. Nós ficamos com medo, sabe por quê? Porque, como diz a palavra em 1 Pedro 4,8, a caridade cobre uma multidão de pecados. Mas como nós não estamos prontos para exercer a caridade, nós continuamos vivendo no estado de pecado. Ou, se não num estado de pecado, ao menos ficamos numa situação de pecado. E a situação de pecado nos leva ao pecado. Não diz a palavra de Deus, quem rodeia o buraco nele acaba caindo? A situação de pecado é justamente isso. É você ficar rodeando. Ali você vai cair. Porque enquanto você rodeia o buraco, enquanto você permanece na inércia, na situação de pecado, Satanás ele está te seduzindo. Ele está te comendo pelas beiradas. Você precisa sair dessa situação. Você não pode ficar nessa ocasião pecaminosa. Você precisa dar um basta. Você precisa sim ser radical. Você precisa sim ser radical na sua conversão, radical nas suas decisões. Você não pode mais voltar atrás. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, diz o Senhor. Então, amados, então, queridos, então almas santas, almas justas, almas prediletas de Deus,
pedindo pela intercessão de São José Cotolengo esse cúmulo de caridade. Não deixe para amanhã. Faça hoje, faça agora. Anuncia hoje, prega hoje, ora hoje, jejua hoje. Se penitencia hoje. Dê esmolas hoje. A caridade para com a Santa Igreja é um compromisso de todo cristão católico, viu? A caridade para com a Santa Igreja, a esmola, as espórtulas, o dízimo. E o dízimo é mandamento, viu? O dízimo é mandamento. E se é mandamento e eu não cumpro, logo eu estou em situação de pecado mortal. A verdade tem que ser dita. Quanto tempo faz que você não pratica da caridade? E não precisa ir longe, não. Muitas vezes nós queremos ir longe, mas talvez a pessoa, no seu próprio lote de terreno, precisa da sua ajuda, precisa da sua caridade. Caridade com alimento, caridade com roupa, caridade com palavras, com abraço, com atenção, com escuta. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? O que é viver a verdadeira religião? É cuidar dos idosos, é cuidar dos órfãos, é cuidar dos desamparados, é visitar as casas de repouso, os orfanatos, é dar bons conselhos para as gestantes, para as famílias. É auxiliar os desesperados, trazendo para eles a esperança. Viver a verdadeira religião é isso. É sermos seres humanos. Porque só um ser humano pode viver a religião. Só um ser humano pode exercer a caridade para com o próximo. Só um ser humano foi convidado a amar o próximo como Deus o amou. Precisamos ser seres humanos. A caridade vai gerar a empatia. De repente de você dar lugar para alguém no ônibus, de repente de você ceder o seu lugar na fila, de repente de você ajudar um idoso, escutá-lo ao menos. Dar bom conselho às crianças. Os mínimos detalhes. Talvez alguém deixou algo cair no chão, você pegar e entregar para a pessoa. Talvez seja a caridade de você dar a vez no trânsito. Parar na faixa de pedestre para que os pedestres possam atravessar. Coisas tão simples, tão pequenas. Não são a pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus? São coisas tão pequenas. Pequenas como lavar uma louça. Deixa que eu lavo. Deixa que eu vou servir o seu almoço. Deixa que eu vou servir o seu café. Eu quero preparar para você. Deixa, eu vou estender essa roupa. Não, eu vou lavar o banheiro, deixa comigo. Estou indo lá lavar agora. Entende? Pequenas coisas, coisas tão pequenas. Coisas tão pequenas, coisas tão simples, coisas tão humanas de serem feitas. Ora, se no mistério da encarnação do Verbo, Deus quis se fazer homem para viver essas coisas pequenas, por que o homem quer ser acima de Deus? Será que aquela sedução da serpente continua no teu coração? E continua no teu coração, e continua no teu coração, não querendo participar com Deus, mas querendo ser o seu próprio Deus, querendo se colocar no lugar de Deus. São José Cotolengo, o cúmulo da caridade, roga por nós, para que nas pequenas coisas nós possamos identificar a nossa vocação, para que nas pequenas coisas nós podemos nos reconhecer como de fato cristãos, de fato, e não só de nome. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filhos e filhas